Boa tarde a todos. Eu agradeço muito poder estar aqui hoje, porque é um presente estar em contato com esse projeto tão maravilhoso e ter pessoas como vocês que estão interessadas e talvez eu possa falar alguma coisa que ajude vocês a entender alguma coisa, mas não sei, vamos ver. Espero que seja bacana. A minha experiência no cinema tem 6 anos que eu comecei a fazer cinema. Na verdade, eu sou uma atriz essencialmente de teatro. Eu faço teatro desde os 12 anos, por isso que eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e vi essas caras muito jovens e cheias de vontade de aprender. E eu acho que essa oportunidade de trabalhar com arte como ele disse, ele estava dizendo que o sacolão foi bom não só para ele profissionalmente, como para a vida. Eu acho que profissão é o que a gente tem uma relação pela vida inteira, e ter uma profissão que você seja apaixonado e que você ame é uma coisa maravilhosa, e isso é uma experiência de trabalho de vida, e a oportunidade de trabalhar com cinema, que agora é o que vocês estão fazendo, poder formular internamente coisas que vocês têm necessidade, tanto de comunicar como de aprender, porque quando a gente vai comunicar alguma coisa, o mais incrível é que a gente tem que saber tudo sobre aquela coisa, e aí não é um processo chato, porque é um processo de mergulho apaixonado. Tudo vai te interessar de uma maneira muito, muito diferente, né? Porque tudo vai fazer uma relação com o que você está querendo dizer. E eu acho que fazer relações é uma coisa muito importante. Então, eu tenho um tema. Eu sei que vocês aqui tiveram que escolher os seus temas, se dividir em grupos e aí, é claro que na hora vem aquela ideia, mas por que veio aquela ideia? Porque é uma coisa que mexe dentro de você, que é uma coisa que... E aí você começa a colocar aquilo na expressão. O que todo mundo aqui está fazendo, independente se vocês escolheram fotografia, roteiro, atuação, qualquer área, o som, tudo é muito importante. E em qualquer uma dessas funções, eu acho que o princípio é o mesmo, de você pensar como eu vou expressar isso que eu tenho dentro de mim, que só eu vejo assim, só eu sinto assim. E aí, para isso, eu vou ver tudo para tudo que eu olhar, eu vejo, isso me ajuda, aquilo me ajuda. E aí você começa a absorver o conhecimento de uma maneira muito gostosa. Aprender sobre você, sobre a vida, sobre... Tudo é a mesma coisa, né? Porque as coisas que você sente, outras pessoas também, os sentimentos são os mesmos, em qualquer lugar do mundo, em qualquer... O que diferencia o como a gente expressa esse sentimento acaba sendo a nossa cultura, né? E as coisas que a gente tem para se relacionar, as referências. Então, quanto mais a gente buscar referências e conhecimento, mais essa expressão vai ser contundente e vai ajudar a sua vida, a sua comunidade, a sua família e além de tudo, ajudar a sua vida a ser uma vida apaixonada, né? Ter gosto pela vida. Então, o que eles estão fazendo aqui é uma coisa muito linda, dando a vocês a oportunidade de ter um contato com uma coisa que é muito rica e que aqui é só assim
uma sementinha e já deve ter sido tão fascinante. E então, essa porta que vocês estão abrindo, eu espero que vocês entrem nela assim de cabeça e vocês vão ver que não para nunca de abrir outra e outra e outra, porque é realmente totalmente infinito. Agora, eu gostaria de saber o que é, talvez fazendo perguntas fosse mais interessante, porque a necessidade de vocês, eu não sei exatamente como eu poderia falar coisas que fossem mais interessantes para vocês. Então, eu gostaria de alguma pergunta que aí eu posso desenvolver sinceramente e muito aberta aqui. Alguém tem algumas? Não? Daí que eu vou... tenho. Ah lá. Sou Cláudia, professora, estou aqui no projeto, na parte de formação de professores para o audiovisual. Primeira pergunta, que filme foi esse curta-metragem que foi a Cannes, é o Duplo? É. Você é professora? Sou do Duplo. Do Duplo. Sou uma das professoras. Sim, curiosíssima para ver. Essa diretora nova, Juliana Rojas. Maravilhosa. Né? Adorei o Trabalhar Cansa, maravilhoso, maravilhoso. Muito Eu vi depois numa retrospectiva do Cine Sesc, porque o cinema brasileiro, não sei se vocês sabem, ele é produzido com o nosso dinheiro, de todo mundo aqui, e a gente não consegue assistir o cinema brasileiro, né? É um problema. Ele é financiado por verba pública e a gente não chega, os cinemas todos só passa filme americano, e a gente não consegue ver o nosso cinema. Minha pergunta é, como é que é essa trajetória, assim, quando você começou a fazer teatro aos 12 anos, você sonhava assim, ser famosa, reconhecida por todo mundo, e como é que é essa trajetória de realizar algo tão importante, mas que não tem o glamour da atriz da novela das 8? Quando eu tinha 12 anos, eu realmente sonhava muito em ser famosa. Aliás, desde os 6 anos eu pensava, a Glória Pires ficou famosa com 7 e eu tenho 6, então eu quero ficar antes dela. E aí eu fui descobrindo a maravilha da profissão, que é fazer o que a gente faz. Eu não sei porque eu não fiquei famosa, mas hoje eu tenho assim, muito prestígio, eu tenho muitos prêmios e isso faz com que a minha profissão tenha muita circulação. Esse ano eu estou no meu 8º filme, o que não é brincadeira para uma atriz brasileira fazer. E aí eu descobri, quando tinha 17 anos, que eu já tinha 11 anos de tentativa da fama, com 17 eu já entrei em crise e pensei, não, eu tenho que desistir de ser famosa, porque senão eu vou desistir de ser atriz, e realmente isso é a questão da minha vida. E aí eu fui trabalhar com grupos que eu trabalhei com Antunes Filho muito tempo, 5 anos, eu fui fazer teatro de pesquisa, eu fui para a experiência. E hoje eu agradeço muito a vida, sem assim hipocrisia. Eu ainda quero ficar famosa, se possível, mas eu agradeço muito a vida não ter realmente ficado famosa naquele período, porque eu tenho certeza que eu não determinando isso para outras pessoas, mas na minha trajetória, eu acho que a fama muito cedo teria me tirado a oportunidade de ter tanta experiência. Eu acho que as experiências são diversas, porque num esquema de uma produção maior, não sei, eu acho que eu trabalhei com pessoas que foram fundamentais para a minha experiência, então hoje eu acho que o importante mesmo é o que eu peço sempre, a vida sempre, nunca me tire esse entusiasmo, a alegria de estar em produção. Quando eu estou num set, eu me sinto tão feliz, mas é tão gostoso trabalhar e estar com aquela equipe toda e estar todo mundo por um mesmo
por uma mesma proposta e então a minha vida foi assim e eu estou muito satisfeita com ela. Então eu estou contente que ela esteja melhorando tanto, mas eu descobri que isso é muito pouco importante. De fato, o importante é a realização. E realização tem muito a ver com o aprofundamento que você tem no que você faz e gostar, com a paixão. Você quer falar? Não. Queria fazer uma pergunta dentro dessa linha também. Bom, tá claro que você tem esse desejo de querer ser atriz ou de querer... Tem uma imagem dentro de você que você sempre quis colocar para fora, né? Como é que... Eu queria trazer aqui pra gente como é que você foi aprendendo a fazer isso, com que técnicas, onde é que você foi buscar informações que te ajudaram a melhorar na sua atuação, na sua performance, não só diante das telas, mas também diante do aparato, né? Diante da equipe, que você que está no 8º Onda sabe que essa questão de lidar com gente é a questão mais difícil, né? Quando a gente está se expondo, está se colocando dentro de um grupo que tem determinadas coisas e tal. Então, o que eu queria que você tentasse fazer uma varredura aí da sua carreira, trazendo esses elementos que você foi agregando à sua carreira, né? ao seu know-how, né? O que você sabe hoje sobre atuação e o que você pode trazer aqui para quem está começando. Eu vou começar dizendo uma coisa que eu acho fundamental. Eu tenho muitos amigos muito talentosos que não trabalham muito por causa das relações, e isso é muito triste. Então, talento é importante, mas disciplina é fundamental. Não existe um profissional se não tiver disciplina. Horário, quem chega atrasado, quem não tem um bom relacionamento com toda a equipe, quem não é responsável, tudo isso é muito importante. Então, além de tudo isso que eu vou falar depois, que é como organizar um pensamento e começar a organizar como você vai expressar isso, gente, ser profissional é realmente ter muito respeito pelo outro e por você mesmo, porque o maior desrespeito quando você desrespeita uma equipe é o desrespeito próprio, porque você vai dançar, é fato. Então, e gostar das pessoas, saber que a mulher que está servindo o café, a pessoa que está dirigindo o filme, todo mundo tem o mesmo valor e está todo mundo ali pelo mesmo objetivo. Então, o respeito, a disciplina são fundamentais. Não existe profissional sem isso. A minha organização, eu fui ao longo dos anos criando um método próprio. Eu faço umas caixas. Eu começo um projeto novo, eu pego uma caixa. Uso muito caixa de sapato mesmo, eu sou obcecada por caixas. Todo mundo me dá caixas, eu tenho caixas de madeiras, caixas com divisórias, caixas de todos os tipos. Então, comecei um projeto, eu abro uma caixa, tudo que desde pensamentos que eu mesma escrevo e coloco lá dentro, até uma bala que me trouxe uma relação com aquilo, qualquer recorte de jornal, por exemplo, eu tenho uma pasta que eu recorto muitas notícias, por que aquilo me chamou a atenção. E pego livros e o que me chamou a atenção, eu coloco o livro, eu coloco o vídeo, vejo filmes, revejo os meus escritos, tudo que tiver relação com o que eu estou querendo expressar, eu vou colocando ali. Por quê? Porque eu tenho... É muito mais fácil para mim ficar na imaginação do que no concreto e no objetivo. Eu acho que a gente que tem essa coisa da imaginação, da criatividade, o mundo ele é muito mais subjetivo. Então, depois de muitos anos, com muita dificuldade de como me organizar, às vezes ficava muito caótico,
E aí eu comecei a ter essa relação, a minha organização de juntar tudo que serve para aquela ideia sem ainda separar, que é o brainstorm, que é a enxurrada de ideias. Nessa enxurrada de ideias, é fundamental que você ainda não queira a cada ideia que você tem definir se ela vai servir ou não, porque é uma primeira parte, você não sabe como todas aquelas ideias vão se relacionar. Então, todas as ideias que você tiver, tenham sempre um caderninho à mão, sempre eu tenho um caderno onde eu faço anotações muito importantes. Às vezes a gente acha, depois eu vou lembrar disso, não lembra. São insights, são assim, você tem intuições e vai juntando aquilo, aí você pega todo aquele material e começa a entender por que eu juntei isso, que é um recorte de jornal, com esse livro que eu li há 8 anos, que ele me veio à cabeça, com esse filme, com essa entrevista, com esse recado que meu amigo me mandou no Facebook, tudo. Por que isso tudo tem uma relação? E aí dentro de mim tem uma coisa que, se eu pensar objetivamente, talvez eu não consiga fazer essa relação. Mas é uma coisa que, por isso que informação e referência é muito importante, porque sem informação e referência é muito difícil que algo se forme a partir daquilo. É como um químico. Você coloca uma substância e aquela outra substância e de repente aquilo tudo muda de cor, né? Faz uma fumaça, ferve. E é isso que acontece nessa caixa. Ela vai mudar de cor o meu pensamento, eu vou começar a entender do que eu estou falando e aquilo vai fazer com que eu concretize uma coisa que não é mais nada daqueles pedaços, é uma coisa que é minha, que eu peguei todas aquelas referências e dentro do meu organismo, que é o único, aquilo veio e eu entendi um pensamento. E também eu olho para uma coisa e uma ação, às vezes eu tenho uma experiência e eu falo, essa experiência serve para o que eu estou querendo dizer, ela representa. Então, símbolos, né? Tem coisas que, uma ação que você faça, uma imagem que você tenha, ela representa tudo aquilo que está dentro da minha caixa. E aí eu vou partir para outra. E aí você também, depois que você faz a sua química, aí tem a generosidade de misturar com a química dos outros, porque eu estou em um filme e aquilo foi o que eu compreendi, já usando todo o material que eu tenho de todas as outras pessoas que estão envolvidas. Porém, quando eu vou para um set, eu fiz tudo isso, eu trabalho muito antes de chegar no set, decorar a fala. É assim, é o pirulito da história, é o docinho, é a superfície, não é nada. Decorar um texto, tudo isso que você está no seu organismo, que você cria um novo instinto, que você cria um novo universo, isso que é a questão. Porém, com tudo isso que eu fiz anteriormente, com todo o preparo, eu permaneço completamente aberta para olhar para o Edu, que está lá me conduzindo, e ele diz, não, isso que você não me ofereceu não é o que serve para o todo. E aí, aquilo que eu expressei não serve, mas tudo que estava na minha caixa não está jogado fora. Foi uma questão de adaptação da expressão, porque aquele organismo, ele está ali, então eu posso fazer qualquer coisa com ele. Quando você sabe tudo do que você está falando, você nunca vai saber tudo. Mas quando você sabe muito, quando você pesquisou muito, quando você tem muitas imagens e referências, uma biblioteca de imagens, uma biblioteca de referências, ela está viva, você nem está lembrando de tudo, mas está tudo ali. Eu posso falar assim para o Edu, o que você quer? Aí eu vou escutar o Edu, não posso estar ansiosa, nervosa, querendo fazer aquilo que é meu. Ali eu estou assim, eu estou aberta. O estado de abertura, o estado é quase um estado meditativo. É você tirar todas as... você está entregue. A entrega é muito importante. Por isso a fé, porque a entrega parte da fé.
Então, se eu tenho muita fé, aquilo é muito importante para mim, até me arrepio na hora que eu falo isso, porque é muito fundamental que te arrepie, que aquilo seja muito, muito, muito profundo para você. Aí eu digo, tá bom, Edu, eu vou agora tentar de novo. Sem ficar nervosa, porque não é porque ele não quis, num primeiro momento, o que eu tenho para oferecer, que eu não tenho nada para oferecer. Se eu estou aqui nesse trabalho, se vocês foram selecionados para essa oficina, na pior das hipóteses, no pior dos medos, vocês estão aqui porque vocês foram escolhidos, então tem um merecimento, então eu não vou ter medo dele. Eu vou falar, deixa eu tentar. Aí eu me entrego de novo, respiro fundo, dou uma gota, assim, tem que ir, sabe aquela respiração que vai assim, vai inteira, ela não vai pela metade, ela não vai só assim, aquela cabecinha que respira, porque uma coisa é você respirar com a cabecinha. Isso aqui é cheio de medo, uma pessoa que está respirando só com a cabecinha está cheia de medo. E a gente não pode ter medo, né? Porque ninguém é mais, ninguém é menos, a gente está ali só para tentar uma outra coisa. Então, abre tudo, tenha fé em você, na sua vida, na sua história, no lugar que você está. E aí você faz de novo. Então o meu método é preparar um organismo, um novo organismo que é para aquele projeto. A cada projeto eu tenho um novo organismo, que é maravilhoso, porque a cada projeto eu resolvo questões muito profundas de um pedacinho de mim que eu emprestei para um organismo que aí já é do cosmos, né? Já não me pertence mais. Então a autoestima, acreditar em si é autoestima, né? Olhar para o outro, nunca assim, saber que aqui, né? A gente está aqui e em qualquer lugar é assim. Eu acho que o meu método foi muito difícil para eu perder esse medo. Eu tive muito medo, muitos anos. Na hora de fazer alguma coisa, eu amarelava. E acabava fazendo com muito medo, mas assim, me atrapalhava, porque aí o medo te tensiona. Então, isso é para tudo. Se eu estou atrás da câmera, eu penso, então a câmera não está sentindo minha atenção, está sentindo a minha atenção. Se eu estou no boom, se eu estou no som, se eu estou em... qualquer coisa detecta minha atenção. Então, começou a sentir que está tenso, que está inseguro. Dá uma arejada em tudo, sai do pensamento, vai pro corpo, vai para as moléculas expandindo, se sinta maior do que você é aqui, porque a gente é muito maior, né? A gente tem uma conexão que não é... Eu, quando estou em cena, no palco, quando a apresentação é boa, eu me sinto assim como se eu tivesse do tamanho do ambiente que está. Eu tenho certeza que eu estou circulando com as pessoas que estão ali. Quando é um dia que, por algum motivo, eu não consegui me entregar, porque quando eu entro em cena, se eu pensar tudo que eu tenho que fazer, vocês viram aquele pedacinho só, por exemplo, ali eu morro, né? Se eu, na hora de preparar aquela morte, eu pensei em tudo sobre a morte, na morte do meu pai, na minha própria morte, mas na hora eu só estava vivendo, eu não estava pensando em nada daquilo, eu só estava ali respeitando a respiração. E aí às vezes a gente ainda pensa assim, você viu, foi o Trabalhar Cansa, não foi o duplo, vocês viram, morrer, né? Uma morte é uma coisa tão... foi tão trabalhoso aquilo levou horas para ser feito, no meio de uma madrugada, eu estava num cimento gelado, estava frio, eu estava cansada que eu estava ensaiando outro filme, eu estava toda cheia de canos no meu corpo, eu tinha que me dar bem, inclusive com cara de efeito especial, porque ele ficou grudado em mim durante horas. Então, olha como é importante, né? Você... E essa respiração junto com a equipe inteira. Então eu sabia que a fotógrafa, ela me falou, quando você entra nessa altura, você entra na luz. Então, aí o outro te fala, você se falar não sei como, tudo, você tem uma informação de cada profissional ali. Então você assimila aquilo
mas na hora você só vive, porque se eu pensar, agora eu vou morrer, eu não vou conseguir fazer nada. Eu vou fazer uma coisa que não vai bater em ninguém. Então é isso. É a entrega, né? Mas a entrega depois de muito conhecimento, muito estudo, muita busca, muito prazer em descobrir, desvendar aquele universo do qual você está tratando. Ah, eu ia fazer a brincadeira então, que na hora da morte, quando eu assisto aquela morte, primeira coisa, por exemplo, quando eu assisti esse filme que eu tive que dublar um pouco na hora da morte, eu tive uma síncope de choro, porque eu me vi morrer, apesar de eu não ser eu. Você já pensou, se olha lá, não é você, mas é você. E eu vi aquilo, e na hora que eu morri, eu não sabia o que ia dar, de tudo aquilo que eu estudei, todo aquele tempo. Na hora que eu fui morrer, o que me veio, que eu nunca pensei que viesse, foi um ressentimento, assim, de tudo que ainda estava, eu ver que eu não ia ter a chance. E eu quando assisto o filme, penso, essa cena, eu trabalhei tanto e ela tem 3 segundos, por que eu não fiquei mais um pouquinho lá na luz? Entendeu? Por que eu não fiquei mais um pouquinho lá na luz? Porque eu tive que respeitar aquele tempo. Então não adianta, eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que respeitar a vida e a respiração. Então tá lá atrás da câmera, respeita a respiração, em qualquer lugar, respeita a respiração daquilo que está vivendo, que já não é mais seu, que é de um organismo que você constituiu. Então, respeito também está nesse lugar. Respeito ao universo que você está criando e a essa obra. Não sei se isso fica muito claro. Eu diria que você deu uma aula de roteiro, que tudo que a gente passou essa semana de persistência, disciplina, que a gente ficou... Durante a semana toda passada, a gente ficou fazendo reviravoltas para saber como ajustar o roteiro. E o roteiro é isso. Você vai juntando um monte de elementos, daí pega essa aqui e tenta encaixar. Só que essa peça aqui junta com a outra, mas não junta do outro lado. Então não serve, porque... E essa rede, né? Essa rede que você falou, que você usa para criar a sua energia, né, para poder encarar o set de filmagem, poder encarar também a personagem que você está trazendo, eu acho que cabe muito para o nosso trabalho, né? Eu acho que não só no cinema, mas para a vida do ser humano. E eu acho que, não sei se vocês perceberam, a gente está aqui há 2 semanas também, parece que a gente se conhece há muito mais tempo, né? Porque é tão intenso que a gente fica aqui durante tanto tempo falando, discutindo uma mesma coisa, batendo o pé, não, tá legal, não tá, não tá, e fica insistindo, e é isso, trazendo, tentando aprimorar isso, né? Tentando levar a história para a tela de uma coisa que realmente vale a pena, né? Alguém tem alguma outra provocação aqui? Da Gilda? Eu queria, primeiro, só um argumento, quando tu falou da caixa, eu me lembrei de Machado de Assis dizendo que ele escrevia texto, umas frases, todas as ideias que tinha na cabeça ele colocava numa caixinha. Ah, é? E eu acredito que é mais ou menos a mesma ideia. Assim. E focando um pouco na parte de atuar, você falou de escrever muito. Você escreve só o que vai atuar ou você escreve histórias, contos para te ajudar a se inspirar? Escrevo muito. Eu acho que a escrita é também a mesma função da caixa para mim, colocar na concretude o que está lá subjetivo. Às vezes eu nem sei o que eu vou escrever, mas eu preciso começar a desenvolver um trabalho. Eu também tenho um caderno para aquele trabalho já. E aí eu pego uma caneta, abro e vou escrevendo. É quase uma psicografia. Até a letra, às vezes quando as pessoas vêm falam, mas parece uma psicografia. E é quase isso mesmo. E já vem com tamanhos diferentes.
coisas que são muito fundamentais, eu escrevo grande, aí tem outras que vêm assim, aí tem outras que vêm em uma página só. Então, a própria estrutura da escrita, a imagem da escrita já me dá uma relevância do que tem cada assunto ali. E aí depois, quando eu releio tudo que eu escrevi, eu falo, nossa, eu vou beber também no que eu acho muito importante você ter contato com a escrita, porque você vai se entender. Você, às vezes, para organizar um pensamento, aí você organiza um, aí você já esqueceu. É muito difícil sem você depois poder recorrer a ele de novo, cada vez, e releio muitas vezes. Aí um pensamento me dá imagem para uma ação, eu penso daquela ideia que não era ainda uma expressão, aquilo me leva para uma outra memória. Então eu acho muito importante registrar, porque aí é um material que você tem para se relacionar. E como a gente vai percebendo uma camada a cada dia, quando você vê uma coisa uma vez, você percebe um pouquinho daquilo. Você vê de novo, você percebe mais um pouquinho. Então, é muito importante a gente ter um material da gente mesmo. Eu tenho diários, assim, desde muito cedo. Eu tenho os meus caderninhos de quando eu era muito menina. E eu recorro a eles sempre quando eu vou fazer uma personagem. Eu releio muita coisa. Eu separo cadernos e é incrível como parece um oráculo. Eu não sei por que eu peguei aquele, mas eu vou lá e pego assim... E aí eu abro e sempre me traz uma mensagem muito forte, assim. Quando eu vim aqui para falar com vocês, eu abri um caderno e falava sobre o conhecimento. Conhecimento e autoestima. E eu pensei, o que eu gostaria de falar para eles, por exemplo, eu fui formada mais na vida do que por grandes faculdades. Hoje eu trabalho com muita gente que fez USP, que estudou muito. E aí eu percebo que, às vezes, quando me falta um conhecimento para dialogar com aquela pessoa, não é nem que ela está me evitando, é que aí eu não tenho meios, né, Então, eu acho que o que mais aproxima a gente do outro, e nessa área que a gente existe, na área das artes, é o conhecimento. Então, conhecimento e autoestima está muito relacionado. O Antunes foi muito fundamental na minha experiência. Os mestres são sempre fundamentais, porque eles são pessoas que buscaram tudo aquilo, e aí você se identifica com aquele mestre. E então você, por admiração, e o Antunes é um sujeito do conhecimento, né? Ele preza muito o conhecimento. E eu tinha muito complexo. Eu acho que eu comecei a trabalhar muito mais depois que eu fui estudando mais, porque isso me deu a possibilidade de diálogo, e o diálogo, ele é muito importante, e às vezes a gente acha que aquela pessoa está sendo restritiva com a gente, mas é a gente que está se restringindo, porque você não tá conseguindo circular. Então, quando eu quero muito conversar com uma pessoa, quando eu admiro muito alguém, eu busco entender coisas que são fundamentais para eu conseguir um diálogo, e aquilo abre um caminho, né? Então eu queria dizer isso para vocês. Não pensem que para vocês chegarem perto de pessoas que já têm muito sucesso e que são muito reconhecidas, que vocês precisam comprar uma roupa melhor, ou estar com um sapato melhor, ou qualquer coisa assim, porque isso tudo não vai levar a nada. Você pode passar uma vida inteira, isso que é o perigo, né? A gente passar a vida inteira acreditando em valores que uma sociedade, que uma cultura que a gente tem como espelho e referência
acaba colocando na gente, né? E a gente às vezes tem baixa estima por outras coisas, por uma questão física ou por uma questão de financeira ou qualquer bobagem assim. E na verdade, se você estiver diante de um grande mestre, a última coisa que ele vai perceber é isso, que as pessoas que me interessam, elas observam a sua sensibilidade, né? Então eu diria que vocês vão ficar muito mais bonitos, com a estima muito elevada e muito mais disponíveis para trocar com as pessoas que vocês desejam, com pessoas que vocês conheceram em filmes e tudo que vocês acharam incríveis, se vocês refinarem a sua sensibilidade. Então, pensem nisso. O conhecimento é um valor muito alto, muito alto. Também a gente não precisa ficar com aquele complexo que eu ficava quando eu não tinha o conhecimento, porque isso também é uma ignorância. O complexo, ele também parte da ignorância de você achar que você não sabe para sempre. Eu olhava para aquelas pessoas que sabiam e eu pensava, ela é muito melhor, ela é muito superior e ela só tinha aprendido mais coisas, ela tinha estudado mais e tinha tido mais oportunidade mais cedo. E não importa se quando você vai adquirir esse conhecimento. Então hoje eu diria, o valor maior é esse, mas enquanto vocês não sabem o que não sabem, observem, ouçam, não precisa. Eu tinha vergonha porque eu achava que eu também tinha que expressar alguma coisa que fosse no mesmo nível. Não, eu hoje, quando eu vejo uma pessoa, quando eu trabalho com algum ator, que é mais o que eu trabalho, né, que olha pra mim, que eu vejo que está ouvindo aquilo que eu tenho para dizer, querendo, tá no olho quando a gente quer beber aquele conhecimento, né? Então não tem prazer maior para uma pessoa que já aprendeu alguma coisa do que dizer aquela coisa para alguém que quer ouvir. Você nunca tenha medo da troca. A troca, as relações entre tudo. A vida é feita de relações. Em tudo, em todas as instâncias são as relações. E hoje eu trabalho muito pelas relações que eu fiz, porque eu trabalho com as mesmas pessoas, claro que vai ampliando, mas eu, por exemplo, eu já fiz 5 filmes da Juliana. Desde que ela trabalhou comigo a primeira vez, eu sempre estou, às vezes, ela me chama para um papel menor, às vezes para um maior, e também não tem problema, porque também você ter abertura para saber o que a vida está te dando agora e o que eu posso absorver disso. Então, se eu ainda não posso dialogar com essa pessoa, eu posso ouvir. E é isso que eu posso agora, então eu vou fazer isso no máximo. É a possibilidade da circunstância, potencial da circunstância é muito importante. Qual é a circunstância e o que eu posso dar para essa circunstância agora? É isso. Se você está indo no seu limite, não tenha baixa estima e nem nenhum complexo, porque o seu máximo é sempre brilhante. E vai de máximo em máximo, porque nunca para, jamais. Não é possível que agora ninguém tenha uma pergunta. Né? Já se libertou. Porque eu acredito que nesse meio, assim, como foi falado bastante também, assim, sempre há muitas dificuldades. Da mesma forma que tem muito glamour, muita coisa bonita no cinema brasileiro, também tem muitas dificuldades. Assim, eu queria saber qual foi a maior dificuldade assim, que você passou em todos esses anos de trajetória. Assim. Eu queria emendar uma aqui que eu pensei numa coisa parecida. Qual foi essa dificuldade maior que te trouxe um aprendizado? E qual foi a dificuldade maior que te trouxe uma derrota? Pensar
Fala primeiro na derrota, porque depois você sobe aí. Só cita a derrota. Olha, as derrotas são muitas, não sei qual foi a minha maior derrota. Derrota é sempre que a gente não pega aquele trabalho que a gente queria, a gente sempre acha que acabou o mundo, que é muito, que não é pra gente. Na hora que você leva assim uma contrariedade, no começo é muito difícil, né? No começo eu me dava um desespero, eu pensava, como que eu vou entrar nessa engrenagem? Cada coisa que eu tentava e não dava certo. A minha derrota foi o meu começo todo, porque foi muito difícil entrar e cada vez que eu não conseguia uma coisa porque eu não tinha me esforçado ao máximo, porque eu tinha ficado nervosa, teste para mim sempre foi muito difícil. Eu ficava muito nervosa, então eu já cheguei a sair de testes assim, que eu estava com o pé sangrando e não tinha percebido. E aí eu tinha entrado em tamanha euforia no momento do convite que eu não percebia assim, que eu tinha passado 4 dias para o teste em estado de euforia, porque a euforia a gente não percebe que está surtado. Às vezes quando a gente tem um problema muito grande, a gente não percebe que a gente está fora de si. E aí a gente lida com as coisas menos importantes. E aí depois que vai baixando assim aquela energia de euforia e de surto e de vontade demais, com ainda a incapacidade de realização, aí vai dando aquela coisa assim que você fala, agora eu tenho que ter coragem, vontade, entusiasmo, força para acreditar de novo. Então eu vou... Aí tem a vergonha dos amigos, né? Você às vezes não aguenta, conta para todo mundo que você vai fazer aquilo, você ainda nem foi aprovado. Então as derrotas são também bobas, né? Porque também... Mas eu acho que depois de cada derrota, eu acho que a vitória é sempre muito mais gostosa. A derrota é chata, né? É horrível, mas eu tento não embarcar nela por muito tempo. Eu, quando vou baixando do surto, assim, daquela tristeza, aí eu procuro ver pensamentos bonitos, aí eu procuro relembrar tudo que eu já passei e que aquilo do começo já foi ultrapassado, então que essa fase também eu vou ultrapassar. Eu acho que em todas as fases tem derrotas. Nunca vai parar de ter derrotas. Pode falar agora eu queria saber das suas glórias. E as glórias, a glória é quando uma pessoa te abraça e fala assim, ela precisa te abraçar, porque quando você faz uma coisa que é muito contundente, que comunica com a alma do outro, que o outro acabou fazendo todo esse processo que você fez, mas assim, no contato com a sua obra, né, com o que você expressou, porque a potência de uma obra é essa, porque ela é um símbolo que vai reverberar dentro de você em dobraduras, né? Todas aquelas dobraduras que eu constituí para fazer aquilo, se ela acontece mesmo, a pessoa olha para aquilo e aquela dobradura reverbera nela para dentro, e ela tem uma experiência. Então a maior glória é quando aquilo... O filme de vocês, agora a gente vai assistir depois, então acho que vocês vão ter uma noção do que é isso. Na hora que estiver ali na tela, que a gente olhar e que uma pessoa falar assim, nossa, eu vi isso no que você fez e você sabe que aquilo nossa, te dá uma alegria, é muita alegria. A glória é essa, a glória é a comunicação, porque comunicar é muito difícil. Por isso que eu perguntei, será que está entendendo? A comunicação é muito difícil. Eu estou falando uma coisa, você está entendendo outra, porque eu tenho uma referência, você tem outra. Então, é muito difícil em palavras, em tudo. Agora, uma obra é muito potente, né? Um filme é muito potente, uma imagem é muito potente, um símbolo é muito potente. E aí,
é muito glorioso porque aí você é uma relação de amor com a vida, sabe? Quando aquela pessoa te dá aquele feedback, te dá... É como se fizesse sentido viver, e não tem glória maior que essa, né? Criar um sentido para a existência. Então, eu acho que vocês vão sentir um pouquinho de glória hoje, viu? Espero que vocês tenham essa sensação, dessa experiência. Queria aproveitar aqui também para lançar uma praga em todos vocês e depois lançar uma sementinha também. A praga é que a partir de hoje ninguém mais vai assistir televisão passivamente. Vocês vão olhar aqueles programas e vão pensar assim: alguém está fazendo isso, alguém está querendo manipular meus sentimentos, e a partir daí vocês vão ter o próprio sentimento de vocês. Essa é uma praga. Vocês não vão conseguir mais assistir televisão sem isso. E a outra sementinha, que essa sementinha da glória que ela estava falando, é que depois que vocês experimentam uma vez, não dá vontade de parar mais. Eu já estou há 20 anos nessa história também, o Fabrício há 20, você também está há um tempo. A gente, depois que começa isso, não tem mais volta. Sinto muito dizer isso para vocês também. Posso lançar uma sementinha? Olha lá, outra semente. Eu achei muito bonito que você falou que você tem os diários e você relê. Então é interessante que você tenha buscado conhecimento na sua própria história, né? Na sua própria energia. Comigo também já aconteceu de eu lembrar um sonho que eu tinha aos 14 anos e depois aos 40 eu fui realizar, né? Mas assim, eu não tive essa felicidade de registrar o diário. Às vezes eu pego uma fotografia, eu pego alguma coisa que... Então, eu me arrependo. Eu vou fazer 51 e eu queria ter feito um diário. Agora eles são muito novos, quer dizer, uma data de hoje que vocês vão ter um trabalho registrado, eu adoraria poder registrar, porque é muito legal. Eu tenho lembranças que me alimentam, mas você então concretizou isso de um jeito tão legal, né? Quer dizer, não tem coisa melhor para a nossa autoestima do que você buscar energia na sua própria história. Eu acho que se fosse vocês, começavam um diário aí com imagens, com coisas, eu guardo todos os meus ingressos de cinema, de teatro, eu tenho tudo guardadinho, é tão legal pegar, né? Mas assim, organizar isso, que legal, daqui a um tempo eu acho que vai ser uma coisa muito rica para você. Você deu uma ideia maravilhosa. É uma argila para criação, olha. Alguém mais quer fazer uma pergunta? O povo se soltou. Boa tarde. Eu gostaria, se você fez teste na TV, emissora, qual foi o seu primeiro filme que você protagonizou? Eu fiz uma série para TV Cultura que chama Tudo que é Sólido Pode Derreter, que vocês podem ver no YouTube. Eu fiz o episódio Senhora, do José de Alencar, eu faço a Senhora. Foi uma experiência incrível. E fiz uma outra série para a TV Brasil, Vida de Estagiário. Eu fiz pouca televisão. E a minha experiência em televisão, como eu fiz séries, as séries elas são mais próximas do que eu faço do que, por exemplo, seria uma novela, que é um trabalho mais corrido, né? E eu também fiz essas séries com as pessoas que eu já faço cinema. Eu fiz essas duas séries com pessoas que eu fiz filmes de faculdade, por exemplo. A série da TV Brasil, eu fiz muitos filmes para quem estava estudando, como vocês, por exemplo. Eu acho muito importante o contato de vocês com os atores, e para mim foi também muito importante para aprender. Eu estava aprendendo, eles estavam aprendendo, e hoje eu trabalho com essas pessoas muito. E os filmes que eu protagonizo muitos curtas-metragens. Eu agora fiz um filme que eu tenho um papel muito importante, que é Quando Eu Era Vivo, que é do Marco Dutra.
E esse filme, ele é baseado em um livro do Lourenço Mutarelli, que é um grande autor, e eu já fiz peças do Lourenço. Aliás, vou falar como eu comecei a fazer cinema. Eu comecei a fazer cinema por causa dessa peça do Lourenço Mutarelli. Eu já estava no teatro há muitos anos, mas quando eu fiz essa peça, eu até hoje não sei especificamente porquê. Eu acho que o Lourenço deve ter uma linguagem muito cinematográfica. Hoje estão filmando estão fazendo o roteiro de todos os filmes dele. E aí o pessoal do cinema começou a ir a essa peça, um levava o outro, e eu comecei a receber convites e mais convites, e até hoje eu trabalho muito por causa dessa peça especificamente. E agora eu tenho O que Você Foi Quando Era Criança. Olha que título lindo. O que Você Foi Quando Era Criança. E agora eu tenho o meu próximo filme, longa-metragem, que é da Juliana Rojas, eu vou protagonizar. E esse filme, Trabalhar Cansa, eu não sou protagonista, mas eu fui premiada por ele, meu papel foi escrito para mim, tem meu nome, minha personagem chama Gilda, e ter um papel criado para você, ser musa de um roteirista, é muito bacana. E protagonizar ou não, no fim, é uma experiência que vai acontecendo. É claro, eu comecei nos curtas não como protagonista, fui virando protagonista. Comecei nos longas não como protagonista, agora meus 2 próximos filmes longas são como protagonista. Mas não pense assim como protagonista, porque a primeira cena que eu fiz no cinema, que foi também do Marco Dutra, que é esse que eu acabei de filmar, que foi em 2006, ele me ligou muito sem graça, muito constrangido, porque ele tinha uma cena pequena para mim, e tinha me visto no teatro e tinha gostado muito do meu trabalho. Me ligou muito, eu tenho uma cena muito pequena, mas eu escrevi para você, e eu fui fazer essa cena. Eu não pensei que era uma... Na hora eu falei, eu quero, claro. E eu fui fazer essa cena com a mesma vontade que eu vou fazer uma protagonista. Eu cheguei com tanto entusiasmo no set, com tanta vontade de fazer aquela cena, e essa cena me trouxe tantos outros filmes. Você não tem ideia do que esta única cena nesse filme, Um Ramo, que também é um filme que também foi premiado em Cannes. E é uma cena, mas até hoje as pessoas falam dessa cena, e essa cena abriu muitos outros filmes. Então, nunca pensem no tamanho, porque cinema, a tela é gigante, você apareceu, não importa por quanto tempo você apareceu. Se o seu trabalho é contundente, como num trabalho que você vai fazer assistente de roteiro, assistente, não pensa assim, sou assistente. Se você ficar emburrado de ser assistente, ou de ser coadjuvante, ou de ser qualquer função que ainda não é a principal, você nunca vai chegar na principal. Então, quando você tiver uma oportunidade de ser um assistente, o último assistente, você vai fazer como se você fosse o diretor, como se você fosse, não desrespeitando o outro papel, mas assim, com a mesma dedicação. Porque aí você vai ser um dia o que você quer. Se você ficar ressentido do papel pequeno, você vai sempre fazer papel pequeno, emburrado e sem projeção. Legal, gente. Bom, nós estamos terminando aqui o nosso bate-papo. Tem tempo ainda para mais uma pergunta. Quem é que topa? Ninguém fez a pergunta? Pode. Cliente, estou fazendo isso aqui voltado para educadores, mas eu sou atriz figurinista também. Então é uma convergência muito legal, e eu achei maravilhoso vocês terem trazido a Gilda. E logo antes a gente estava conversando, eu e a Cláudia, que está propondo, né, um curso para a gente, comentando como no curso de teatro, aula de teatro, e ela voltada para o cinema, o pessoal que começa sempre tem essa ideia da fama. Muita gente diz assim,
ah, você não é atriz não, você não está no Globo. Essa ideia é um pouco mistificada, né, gente, de que um ator só é ator se ele está com a carinha lá na TV e tal. E da fama também. E eu acho que você, justamente, aí a gente comentou, mas o curso aqui que o pessoal está dando é curto, são 2 semanas, muitas vezes eles não vão, talvez, eles vão tentar, né, desmistificar isso, mas não dá tempo. E aí a ideia de vocês trazerem ajuda agora caiu a ficha, né? Foi muito isso, falar do processo de trabalho. Eu acho que ficou muito claro que o tempo inteiro, como em qualquer área da vida, tem tentativa e erro, e tentativa e acerto, e milhares de circunstâncias é que vão determinar isso, né? E mesmo nos erros, o que ela está trazendo é que ela aprendeu muito, né? A gente só aprende errando mesmo. Então eu achei assim, perfeito, né? Como que está redondo esse encontro todo no Tela Brasil, tanto na parte voltada para os educadores, quanto vocês que digamos, seriam os alunos, né? Mas tudo um eixo assim muito legal, né? Muito de trazer o processo de criação, né? Bacana. Vou agradecer muito, abrir agradecendo e vou fechar agradecendo, porque é realmente, como ela disse, um projeto maravilhoso e é muito bacana, né, conseguir em tão pouco tempo. Eu sinto também que o tempo, ele é curto, se a gente pensar em 12 dias, mas ele pode ser mais importante do que muitos anos, né? Então, tem muito valor essa oficina e essas oportunidades. Então, esse tempo, eu tenho a impressão, olhando aqui para esse círculo, que ele foi muito dilatado, e eu espero que esses 12 dias reverberem para sempre, porque o bacana é isso, né? Que não acabe quando a gente acaba aquele trabalho, ele vai continuar para sempre. Então vocês vão lembrar do Edu, do Fabrício, da Luciana, de todo mundo, dos companheiros, de todo mundo que deu depoimentos e do trabalho que vocês fizeram por muito mais de 12 anos e para a vida inteira. Isso vai ser significativo. E aquela coisa das camadas que eu disse, que você não entende as coisas da primeira vez. Então, acho importante vocês fazerem todas as anotações, né, de tudo que vocês vivenciaram aqui, tudo que ficou importante, e ir aprofundando isso, porque o que eles deram é uma preciosidade, né? É uma pessoa que está trabalhando há 20 anos e que veio aqui em 12 dias, e eu tenho certeza que tudo que pôde, de toda a experiência que reuniu, tentou passar para vocês. Então, nunca desperdicem um ouro desses. Reverberem. Isso que eu acho mais fundamental, né? Que isso é a semente mesmo, e que agora essa árvore vai crescer e esses frutos que vocês vão colher vão ter a ver com isso aqui. E começo é muito importante, porque é a qualidade da semente, né? Então, eu tenho certeza que esse projeto é muito importante na vida de vocês e que vocês tenham consciência disso. É isso que eu sinto aqui para dizer para vocês. Muito obrigada.